Siga-me no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O que significa seguir? Com certeza você já ouviu esta expressão, não é mesmo? Significa conhecer, aprender, admirar, mas principalmente identificar-se com aquilo que está sendo proferido, a fim de que sejamos edificados, instruídos, capacitados. Nesse sentido, é impressionante como a internet nos aproximou de um verdadeiro universo de professores ou educadores, enfim, gente que mostra como se faz. Todavia, não podemos nos esquecer da palavra de Paulo que nos diz: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Assim o apóstolo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Com esta palavra lhe saúdo e, ao mesmo tempo, lhe convido a meditar sobre o tema seguir. O que seguimos? A quem seguimos? Por que seguimos? Em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 10, eu gostaria de compartilhar um relato do que significou para uma comunidade daquela cidade seguir a Jesus Cristo. Paulo elogia aqueles primeiros cristãos. Ouça o que nos diz a parte da carta de Paulo. A fé e a vida dos Tessalonicenses. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir um favor de vocês. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente em palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. E embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos na província da Macedônia e de Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da vossa visita, da nossa visita a vocês, e contam como vocês nos receberam bem, como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Até aqui, esses versículos da parte do apóstolo Paulo, a carta aos Tessalonicenses. Quem eram os Tessalonicenses? Como nós ouvimos, eram seguidores de ídolos. Ídolos. Quantos ídolos existem? Eu aqui não me refiro a ídolos humanos, mas a ídolos como deuses. E Tessalônica o que era? Tessalônica era a capital da província romana na Macedônia, região que faz parte hoje da Grécia. A igreja em Tessalônica tinha sido fundada por Paulo durante sua segunda viagem missionária
relatada em Atos capítulo 17. Os judeus daquela cidade fizeram forte oposição aos cristãos e por isso Paulo e Silas foram forçados a fugir para a cidade de Bereia. Silas era um missionário auxiliador de Paulo. Mas temos nesse texto e contexto um elogio aos primeiros cristãos, seguidores de Jesus e dos ensinamentos de Cristo, numa igreja, numa comunidade de fé recém-fundada em Tessalônica. Uma igreja que passava por dificuldades, tempos difíceis, não de pandemia, mas de perseguição, de forte oposição. Por que Paulo elogia os tessalonicenses? Porque Paulo percebe que eles cresceram na fé, permaneceram em Cristo, colocaram os ensinamentos que haviam recebido em prática e os frutos tornaram-se visíveis. Em outras palavras, a decisão desta comunidade de seguir Jesus fez com que este segmento aflorescesse, tornasse exemplo, tornasse visível e notável em várias outras comunidades e cidades. Aqui nós destacamos especialmente o versículo 5 que nos diz: pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Quando Paulo fala que foi anunciada esta mensagem com poder, ele também estava se referindo provavelmente a alguns milagres que aconteceram em meio ao anúncio do Evangelho naqueles dias. Também o poder que Deus teve ali manifestado na transformação de vida daquela comunidade de fé. Outra coisa que caracteriza a alegria de Paulo é o amor que havia uns pelos outros, seu trabalho fiel em comunidade, sua diaconia. Havia esperança viva pela volta de Cristo. O amor mútuo entre eles como comunidade e família de Deus era evidente. Também por serviços abnegado um ao outro. Apesar das crises sociais e políticas, uma esperança sustentava o vínculo deles com Deus, sua alegria, sua fé e dependência de Deus. Aqueles cristãos foram transformados por Cristo, enviado por Deus. A conversão deles a Cristo transformou-os em exemplo, em pessoas vibrantes e assim também pessoas que viviam em comunhão entre si e com Deus. Aquela primeira comunidade de cristãos, em boa parte era comunidade de jovens, que realizaram obras de fé, como nos diz o versículo 3. Perseveravam nas tribulações, imitaram o Senhor e também o exemplo do apóstolo Paulo como missionário, testemunharam o Evangelho e isso fez a igreja crescer. E além disso, serviram ao Deus vivo. Dessa forma, serviram ao Deus vivo. Então, o que significa seguir alguém? Significa colocar em prática aquilo que se ouve, aquilo que se aprende, aquilo que se recebe. Nesse sentido, seguir a Jesus, o que significa? Significa entregar-se a Ele, para ser o seu servo e ser assim adotado por Deus como seu filho e sua filha. E ser servo significa fazer a vontade daquele que nos orienta, daquele que é o nosso cabeça como igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Este Cristo, aliás, este corpo tem cabeça. É Cristo cabeça. Não somos nós, os seus membros, a sua cabeça, mas Ele é o cabeça. Então,
Seguir a Cristo significa entregar-se a Cristo para ser seu servo, segundo o seu querer, propósito e vocação. Desta forma, cultuamos o nosso Deus. Um outro exemplo de seguir a Cristo, Paulo disse aos discípulos que eles eram sal da terra e luz do mundo. Se o sal vier a ser insípido, sem gosto, para que serve? Para nada, senão para ser lançado fora. Não se acende também uma luz para colocá-la debaixo da mesa, mas em cima, no velador. Assim, Jesus estava instruindo os seus discípulos que seguir o Evangelho, seguir a Cristo, seguir Ele como Senhor e Salvador, significava ser sal e luz no mundo, fazer e ser a diferença no mundo. Também Jesus disse que Ele era a videira, nós, os seus seguidores, seus ramos, e Deus, o viticultor. O viticultor observa o ramo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. O ramo que frutifica, Ele apara, poda, para que frutifique ainda mais. Mas o ramo que não dá fruto, Ele o corta e lança ao fogo. Frutificar não é opção para os que estão ligados a Jesus como um ramo ligado à videira. É a sua condição natural frutificar. Então, você que confessa a fé cristã e que segue a Jesus, como estão os frutos? É claro que a gente não fica olhando para os frutos, a gente olha para Cristo e o que Ele ensina e colocar em prática tudo o que Ele ensinou. Mas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Seguir a Jesus significa deixar-se transformar por Ele, para que fiquemos mais e mais parecidos com Ele, para que a imagem dele seja restaurada em nós. Com o pecado, nossa imagem de Deus se quebrou, e com Cristo esta imagem é restaurada novamente. E desta forma podemos cultuar a Deus de forma que este culto se transforme em culto racional. Transformai-vos, disse Paulo, pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Seguir a Jesus significa aprender sempre com o nosso bom mestre. Não se dar por completo ou pronto, mas com humildade reconhecer que sempre temos algo mais a ser aprendido pelo bom mestre. Seguir a Cristo, amado e amada de nosso Senhor, da nossa comunidade, significa também negar a si mesmo, isto é, abnegação. Tomar a própria cruz. Eis o custo do discipulado de Cristo. Assim como em outras áreas da vida, muitas vezes temos de fazer também aquilo que nem sempre gostamos, mas aquilo que é preciso. É assim também no cristianismo e na vivência da fé cristã. Na Bíblia há exemplos de quem preferiu não seguir a Cristo. Temos o exemplo do jovem rico, que amava mais as suas riquezas do que o Senhor Jesus. Temos o exemplo de Judas, que preferiu vender Jesus por 30 moedas de prata. Temos o exemplo de Herodes, que queria matar Jesus, sendo ele ainda um infante, um bebê recém-nascido. Temos o exemplo de Pilatos, que tanto fazia para si conceder Jesus para que fosse crucificado ou não, e fazendo isso, achou por bem lavar as suas mãos, como se a sua culpa fosse ali purificada por este gesto. Quantas pessoas ouviram de Jesus em seu tempo, viram os seus milagres e não o seguiram. Mas aqueles que o seguiram, encontraram em Jesus a razão para viver, o sentido da vida,
e não apenas da vida terrena, mas da vida eterna. Por que eu sigo Jesus? Porque me encontrei com Jesus como um pecador adoecido que carecia de cura interior e também de perdão. Disse Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Também sigo a Jesus porque me identifiquei com o que disse o apóstolo Paulo, quando, tendo sua vida entregue a Cristo, dizia: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho no meu corpo, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Também sigo a Jesus porque me identifiquei com Lutero. Com Lutero, sim, ele traçou a essência da nossa teologia como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ele disse: só Cristo, só por graça somos salvos, só por fé somos salvos, e só a Bíblia é a palavra de Deus, e somente a Deus toda a honra e toda a glória. Porque percebi o amor dos irmãos que oravam por minha conversão e crescimento na fé. Isso também me fez seguir a Jesus, olhar o testemunho e a alegria dos irmãos de me ver seguindo a Cristo. Então, eu lhe pergunto, como você vê a sua relação com Deus, a sua relação com Cristo? Você se vê como seguidor de Cristo, como um discípulo, como um aluno ou uma aluna de Jesus? É isso que Jesus quer de você e de mim, que sejamos seus discípulos, assim como aqueles que o foram naqueles dias. Não temos a necessidade de sermos perfeitos para ter a honra de seguir Jesus, mas temos a necessidade de reconhecer que carecemos de seu senhorio, que carecemos dos seus ensinamentos, do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia e da sua verdade. Então, amigo e amigo ouvinte, é esta mensagem que lhes trago. Que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso venha sobre você, permaneça com você e guie você nos caminhos que o Senhor tem para você, hoje e sempre. Amém.